Olá, gente, tudo bem? Tô entrando aqui ao vivo, como eu faço às vezes. Já faz uns dias que eu não entrava ao vivo, que eu não conversava com vocês, né? Tá, um dia aqui em Floripa choveu por 3 dias seguidos. Hoje tá um dia bem gostoso, né? Tem um leve sol, mas tá um dia muito gostoso. Eu tava ali estudando como sempre, fazendo os meus trabalhos, né? Dando conta aí da minha agenda. E aí eu resolvi parar para conversar com vocês um pouquinho, falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho, uma coisa, aliás, que eu queria falar mais especificamente, que eu tenho falado em alguns posts meus sobre a relação terapêutica, essa compreensão empática tão importante, tão necessária para a gente, né? Como terapeutas, como psicoterapeutas. Essa compreensão empática, ela é importante porque ela parte é quando o terapeuta ele se coloca numa relação de escutar o que o nosso paciente, o nosso cliente está ouvindo e não julgá-lo, não analisá-lo, né, por aquilo que ele está falando, mas ouvi-lo e tentar compreender a experiência dele, como ele tem vivido a experiência, como ele tem trazido para nós determinado sofrimento, determinado fenômeno, determinada questão. Então, é olhar para o fenômeno, para a questão que ele nos traz, com o olhar dele, pela experiência dele, e não nesse lugar de psicoterapeuta, nesse lugar de saber, de quem sabe o que é que ele tem, o que é que está acontecendo na cabeça dele. Então, essa compreensão empática, ela é muito importante na relação terapêutica, porque ela facilita a abertura para um diálogo genuíno, verdadeiro, né? Eu acho que ela facilita o encontro verdadeiro entre psicoterapeuta e paciente ou cliente, como vocês queiram, né? Determinadas abordagens chamam de clientes, outras chamam de paciente. Mas, enfim, essa compreensão empática, ela é fundamental na relação terapêutica. Ela agrega muito na questão da abertura para que esse paciente ele sinta-se disposto, inteiro, compreendido, validado na sua questão e não seja julgado ou encaixado, né? O que me trouxe, na verdade, além de outras coisas que eu venho pensando e elaborando nesses dias, estudando, obviamente, né? Nós, como psicólogos, a gente não para de estudar nunca. E nem podemos, né? Porque a realidade é dinâmica, os sofrimentos eles vão se reatualizando nas pessoas, então nós não podemos parar no tempo, né? E ficar com aquele pensamento fixo, com aquela ideia fixa de que já sabemos tudo, né? Nós não sabemos nada, na verdade. Nosso maior instrumento como psicólogos, como psicoterapeutas, é isso aqui, ó. Esse órgão aqui é escuta. A gente precisa partir sempre do que o paciente está nos trazendo, do que o cliente está nos trazendo, como ele tem experienciado. Eu li um post que foi feito por uma rede, por uma mídia social bastante relevante, com mais de 1 milhão de seguidores. E ali naquele post é interessante, ele traz assim: quem tem vício com maconha é porque aconteceu isso lá na infância e tem isso aqui e aquilo lá. Quem tem vício com álcool é porque teve experiência com isso, isso e isso. Quem tem experiência com cocaína é porque passou por isso, isso e isso. Quem tem, sei lá, quem tem experiência com alguma coisa mais pesada é porque foi abusado quando era criança, e isso se arrasta, e essa criança interior, sofrida, se arrasta até hoje. E aí eu fiquei pensando como eu não concordo com essa... Eu, enquanto psicóloga humanista, eu não concordo com essas colocações, porque eu acho que
ninguém sabe mais da experiência de quem faz, né, o uso ou abuso de qualquer droga, de álcool, seja lá do que for, ou tenha passado por qualquer experiência, ninguém sabe mais do que a própria pessoa. Eu, como terapeuta, eu não sei mais do que ele sabe. O que eu posso fazer é ouvi-lo, estar inteira ali para ouvi-lo, estar inteira para compreender o que ele está falando para mim. Então, eu não posso julgar, eu não posso encaixar, eu não posso rotular, eu não posso dizer que o que ele tem, as questões dele estão remetidas lá na infância. Sim, pode ter influência e com certeza influenciou, porque porque nós nos construímos, né, nas experiências, nas nossas vivências, nós vamos nos moldando, nos forjando, nos construindo, mas nós também vamos nos reatualizando, né? Esses sofrimentos, eles podem ser reatualizados pelas pessoas, eles podem ser compreendidos de uma outra forma. Então, o que eu, enquanto psicoterapeuta, posso fazer é facilitar essa potência atualizadora da própria pessoa sobre a sua questão. Mas ela precisa chegar, né? Ela tem a potência, a possibilidade de compreender o que aconteceu com ela e ela chegar a algumas conclusões de como pensar daqui para frente, de como agir, do que ela deve mudar, do que ela não deve mudar, né? Não sou eu, como terapeuta, que vou dizer para ela, olha, daqui por diante você não faça mais isso, você faça assim, deixa de fazer assado. Isso precisa fazer sentido para o paciente, para o cliente. Então, eu acho que a psicologia precisa sair desse lugar de suposto saber, de que sabe tudo, de que já leu tudo, já entendeu, já estudou. Eu estudei 6 anos a psicologia, então agora eu já sei tudo sobre todos os transtornos, todos os fenômenos, todos os adoecimentos. Eu não sei. Eu não sei porque a experiência não foi minha. Eu sei das minhas experiências. E eu, enquanto terapeuta, também preciso trabalhar as minhas experiências. Porque eu passei, né, por relacionamentos difíceis, né? E agora eu tô falando de mim mesma, né? Então, assim, eu passei por relacionamentos, eu passei por experiências difíceis na minha vida. E a gente vai se reatualizando, a gente vai se moldando, a gente vai se adequando às circunstâncias, às questões. A gente vai se posicionando no mundo da maneira como a gente consegue, né? E aí, até um momento que a gente se encontra bastante inviabilizado para viver ou para agir, se sente travado, bloqueado, inviabilizado mesmo. E aí a gente decide, então, buscar ajuda, né, para poder viver uma vida mais autônoma, né, onde a gente possa fazer, eu sempre bato nessa tecla, né, ser autônomo, fazer escolhas mais assertivas para você, né, poder pensar dentro de si, né, quais são as minhas potências que eu posso desenvolver para eu agir melhor, para eu ser mais assertivo. Então, passa por aí essa compreensão empática. Essa compreensão empática ela é trazida por Roger, né, da teoria humanista, na abordagem centrada na pessoa, que faz muito sentido para mim. E é uma abordagem que está dentro desse grande guarda-chuva da fenomenologia, né? Então, essa mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer, né, para vocês. O quanto a relação entre terapeuta e paciente ela é importante quando o terapeuta se coloca como pessoa. Então, eu sou uma pessoa que tive as minhas vivências, as minhas experiências, os meus atravessamentos. Estou aqui para escutar uma outra pessoa que está neste momento passando por alguns impasses, né? Momentos aí de desorganização, né? De desorganização mental, de sofrimento psíquico, onde ele precisa, então, aí, de certa forma, se ajustar, reorganizar psiquicamente para poder, então, viver aí uma vida mais plena. Então, esse post me deixou bastante intrigada, porque é um post que ele é seguido por milhões de pessoas,
E aí eu fui olhar os comentários, né? E as pessoas vão concordando com isso. Então eu trago essa reflexão um pouco diferente sobre isso. Ninguém sabe mais sobre a experiência que foi vivida, ninguém sabe mais da experiência de uma pessoa que tem vício em álcool ou em qualquer outra droga do que a própria pessoa. Claro, existe aí um conteúdo que é universal, né? Porque nós somos pessoas universais, mas nós somos pessoas subjetivas. Então, quando eu falo da subjetividade, é porque a subjetividade ela atravessa cada um de modo. A subjetividade ela é a nossa singularidade, né? É como eu reajo. Por exemplo, vamos pensar aqui que eu sou uma alcoolista, né? Então eu tenho aí o vício no álcool. Então eu como alcoolista eu sei como eu tenho dentro de mim a potência para pensar como eu entrei nesse processo, né? Do vício pelo álcool. Então eu posso aí pensar com ajuda mediada por um terapeuta para pensar nas possibilidades de me reorganizar, né, de ajustar o meu ser, o meu agir no mundo, de modo que eu fique livre desse vício, né, que eu possa entender, né, o porquê cheguei a ficar viciada, né, porquê cheguei nesse momento de ser alcoolista. Então, cada experiência é única. A minha experiência com álcool não é a experiência sua, não será de outras pessoas, né? E aí eu tô falando hipoteticamente, tá, gente? Pode ficar tranquila que eu não sou alcoolista. Mas é essa compreensão, é isso que faz sentido para mim. É essa relação empática, compreensão empática entre terapeuta e paciente e cliente que precisa haver, né, para que nós saiamos desse lugar de suposto saber, de que sabemos tudo já sobre a pessoa, já antes mesmo que ela fale tudo sobre ela. Né? E aí a gente fica aí deduzindo por gestos, por levantar de sobrancelha, por coçar cabeça, por mão fechada, por gestos. Sim, a gente também se comunica por gestos, por expressões. Sim, isso tudo tem que ser pensado, validado. Isso tudo para a psicologia é conteúdo. Até a primeira ligação, quando o cliente nos liga, o paciente nos liga, a primeira ligação, como ele chega até nós, quando ele fala, se ele está afoito, se não está, se está calmo, se está chorando, tudo é conteúdo para nós. Mas não é conteúdo para a gente sair fazendo análises, né? Porque, como eu disse outro dia para uma pessoa, isso eu aprendi na escola, estudando, toda análise feita fora do setting terapêutico é uma violência. Então, quando a gente começa a olhar as pessoas observando, achando que sabe ou que desconfia de como ela é, de como o que passou, o que ela passou, o que ela vivenciou, né? E o pior, quando a gente começa a falar para essa pessoa e dar dicas, né? Achando que está dando dicas, né? Porque terapeuta sabe tudo, psicóloga tem bola de cristal. Isso não deixa de ser uma violência, né? Então, isso me faz lembrar ali no BBB, né? Não assisti nenhum episódio do BBB, mas eu me lembro que o quanto as pessoas, e até muitos psicólogos, né, se lançaram a fazer análises de comportamentos dentro desse programa, que para mim é uma violência. Foi uma violência, porque eles não estavam lá. Você precisa escutar essa pessoa, você precisa saber da história dessa pessoa para você minimamente poder compreender pelos olhos dela, pelo que ela está falando para você, como foi a experiência de estar naquele lugar, de estar naquela casa, de passar por aquelas experiências. Então, a compreensão empática é isso. É uma compreensão que nos torna pessoa olhando para a pessoa. Por isso que eu gosto muito da abordagem centrada na pessoa, porque coloca a pessoa como potência para suas próprias mudanças. Tá bom? Era isso. Era essa a minha mensagem hoje. Eu espero que vocês tenham um dia muito bom. Não sei aí quem já almoçou, quem não almoçou. Eu não almocei ainda. Tá meio cedo.
Daqui a pouco eu vou almoçar e vou continuar os meus estudos, os meus trabalhos e tudo que eu tenho para fazer hoje, que a minha agenda é grande. Tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Deixa eu encerrar aqui e gravar, né? Porque eu gosto de... Sou perita em fazer umas coisas aqui nesse celular que eu acabo... faço errado, enfim, né? Eu sou psicóloga, não sou especialista em mídias e nem em processamentos de celulares, enfim. Mas coisa boa é que eu tenho uma filha que é designer e tenho um filho que trabalha que estuda ciência da computação. Então, dão ajuda, já me ajudam, né? Tchau, gente. Beijo. Até mais.